Há uma grande excitação em vários segmentos da política e daqueles que gostam e que acompanham a política acerca de um possível impeachment de Bolsonaro. Eu vou utilizar aqui a palavra impeachment no sentido genérico, afastamento de Bolsonaro antes da conclusão regular de seu mandato, que seria, ou que será, não sabemos, no dia 31 de dezembro de 2022. E essa excitação está acontecendo por conta da prisão de Queiroz, por conta das reações do ex-advogado, agora ex-advogado de Flávio Bolsonaro e dos Bolsonaro, o Fred, enfim, lá o cara que escondeu o Queiroz na casa de Atibaia. Eu queria trazer aqui alguns pontos de reflexão acerca disso. Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta os vídeos, para aumentar aí o alcance do canal, comente os vídeos. Essa excitação acerca da prisão de Queiroz se deve à possibilidade de Queiroz falar. Talvez a esposa dele está foragida, está procurada e não foi presa ainda. Talvez o próprio advogado que escondeu Queiroz possa vir a ser preso e venha a falar alguma coisa que seja importante na queda ou na eventual queda de Bolsonaro. Eu queria chamar a atenção de dois fatos importantes do sistema político. O primeiro é a imensa inércia das instituições. As instituições, para o bem ou para o mal, elas não se movem. Eu sempre utilizo aquela analogia, a lancha e o petroleiro, né? Se você tenta mudar a direção de uma lancha, isso é algo muito fácil. Agora, se você tenta mudar a direção de um petroleiro, isso leva muito tempo, é muito complicado, porque a inércia dele é muito grande. O que acontece em todo o sistema político, e é uma das coisas, inclusive, que me faz ter essa abordagem analítica de que as instituições funcionam, é a inércia. A inércia tanto para funcionar quanto para deixar de funcionar. Uma vez iniciado o funcionamento das instituições, elas vão, é muito difícil parar. Uma vez iniciado, uma vez eleito um presidente da República, uma vez tomado posse o presidente da República, não é simples retirá-lo do mandato fora do período regular, que é o período eleitoral, da maneira regular de retirá-lo do mandato. Existe uma inércia muito grande no funcionamento da instituição eleição, que é a instituição central do sistema democrático, e no mandato de um presidente da República. O presidente da República é alguém, sim, muito poderoso. A instituição presidência da República é muito poderosa. Então não é trivial retirar alguém do poder. Exige muitas condições. Então esse primeiro ponto eu queria que você tivesse em mente. Não vai ser a prisão de um Queiroz, ou a declaração de um Queiroz, ou a declaração de um ex-advogado, ou provas que vão derrubar Bolsonaro da noite para o dia. Isso sim serve de elemento, ou poderá servir de elemento, caso venha a aparecer, mais elementos para retirar Bolsonaro do poder. Então a excitação, ela pode e deve existir, mas não vai acontecer da noite para o dia, se acontecer. E aí vem o segundo ponto, né? O elemento impeachment, quer dizer, o impeachment, o afastamento de um presidente fora do prazo regular, é algo difícil. E aí exige muitas condições, perda de apoio no Congresso, exige perda de apoio na opinião pública, exige manifestações públicas contra o presidente a favor de seu afastamento, exige um escândalo forte, que pode ser esse escândalo forte, juntamente com uma piora da economia, podem levar à queda da popularidade e levar a manifestações de rua, em que pese o fato dessas manifestações serem difíceis no momento de pandemia. Então todos esses elementos, é a velha história, afastar um presidente não é um piquenique, dado a inércia do sistema. Agora esse afastamento pode vir. E as declarações, eventuais declarações do ex-advogado e eventuais declarações de Palocci ou provas podem ser elementos, sim, importantes para a derrubada de um presidente, mas nunca devem ser vistas de maneira isolada. Essas coisas, se aparecerem provas de corrupção de Bolsonaro, de seus filhos, provas cabais acerca disso, que de alguma maneira já estão aí, pagamento de contas, o noticiário de TV foi muito duro com Flávio Bolsonaro, mostrando pagamento de contas, tudo isso.
Hoje os dados do Banco Central são todos muito mapeados. O Banco Central sabe a movimentação de todas as contas bancárias nos seus pormenores. Então tá lá o Queiroz, no horário que o Queiroz estava naquela agência bancária, foi pago em dinheiro vivo contas de Flávio Bolsonaro, da escola das filhas, conta de plano de saúde, aquilo foi acontecendo todos os meses, então aquilo está devidamente documentado. Mas é necessário que o inquérito avance, que ele tenha direito de defesa, que aquilo seja comprovado e venha uma condenação, digamos assim, vamos supor, a condenação. A mesma coisa, no caso de Bolsonaro é mais complicado, porque o presidente da República não pode ser processado fora de seu mandato. Ele só pode ser processado por crimes, seja de responsabilidade ou crimes comuns ocorridos dentro de seu mandato. Mas o surgimento de elementos cabais, declarações cabais do advogado de Queiroz, podem sim fragilizar Bolsonaro e podem acabar resultando numa perda de apoio popular, piora na opinião pública e manifestações. Eu só estou querendo deixar muito claro que o impeachment ele precisa de condições muito demandantes para que ele ocorra. São condições fortes, da mesma forma que a eleição é uma coisa grandiosa, o instituto fundamental da democracia, o voto. Bolsonaro foi eleito, foi diplomado, tomou posse, já no governo tomou inúmeras decisões e vem tomando decisões. A presidência da República tem recursos abundantes a seu dispor, recursos, orçamento discricionário, cargos, então ela é muito poderosa. Da mesma maneira que isso é muito forte, é necessário, do outro lado, uma soma de coisas muito fortes para que Bolsonaro venha a cair. E esse processo está em andamento. Está em andamento. Bolsonaro está tentando sobreviver. Daí a aproximação dele com os partidos do Centrão. E nós não devemos nos iludir quanto a isso. O Centrão é um pilar firme? Não. Mas é o pilar que ele tem. É um pilar que pode sim dar sustentação. O Centrão não irá defender Bolsonaro em nada que diga respeito a Queiroz ou ao ex-advogado dele. O Centrão não vai fazer essa defesa. O Centrão já está ocupando muitos cargos. Se nós tomarmos, por exemplo, o Ministério da Educação, os principais cargos que gerem, que distribuem recursos discricionários do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, eles já foram distribuídos para o Centrão. Então, do ponto de vista do Centrão, para a tomada de decisão com relação a esses recursos, não importa mais o ministro da Educação. O que importa para ele, o ministro da Educação, é um ministro que não gere ruídos, como os dois anteriores geraram. E Bolsonaro não escolheu, ele estava para escolher um ministro que poderia gerar ruídos, e ele não escolheu, provavelmente por conta de tudo que ele está passando. Bolsonaro, inclusive, já decidiu diminuir a geração de ruídos. Mais do que ruídos, barulhos, eventualmente até ensurdecedores. Nos últimos 3 domingos, Bolsonaro não foi à rua saudar ou apoiar os manifestantes antidemocracia. 3 domingos seguidos. As declarações de Bolsonaro, declarações polêmicas lá no cercadinho do Alvorada, ou ele deixou de parar em alguns dias, idas e vindas do Alvorada, ou ao parar ele deixou de dar declarações polêmicas, declarações que dão mídia, declarações controversas. Tudo isso tem a ver com seu instinto de sobrevivência. Ele sabe que ele, neste momento, está passando por uma situação muito delicada, com a possibilidade de mais elementos surgirem que possam ser uma lenha bastante boa, né, para a combustão dessa fogueira do impeachment, dessa fogueira do afastamento precoce. Mas, de novo, é sempre bom que você tenha em mente, não imagine nada da noite para o dia. É um processo lento que dificilmente ocorrerá durante o principal período da pandemia. O Congresso precisa se reunir presencialmente, não pode se reunir apenas virtualmente. Os políticos precisam se reunir, realmente conversar face a face. As manifestações precisam acontecer. A popularidade, que eu acho que vai cair, Quando sair o auxílio emergencial, a popularidade dele vai cair sim alguma coisa. Ela pode ser compensada por uma pequena retomada da economia. Mas tudo isso são condições importantes que precisam estarem, todas elas têm que estar
conjugadas para que um impeachment seja viável, para que um afastamento seja viável. Por isso, sim, aquele que torce, aquele que quer o afastamento de Bolsonaro, tem que considerar como positiva a prisão de Queiroz e o aperto em cima de seu ex-advogado. Mas isso não é suficiente ou não será suficiente para o impeachment. Então é importante ter prudência com relação ao desdobramento destes fatos. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos.